Jesus Cristo, ele veio para todo mundo. Ele veio para os judeus, mas ele também veio para os gentios. Ele veio para todos e ninguém foi deixado para trás, amém? 15 anos atrás, 33 chilenos foram soterrados em um lugar lá no deserto do Atacama. Quem lembra disso? Do filme? Tem um filme sobre isso também. Mas 33 chilenos foram soterrados. E eles eram mineiros, né? Não mineiros de Minas Gerais, mas eles eram mineiros porque eles mineravam. E uma pedra de 600 mil toneladas, ela caiu sobre a entrada de onde estavam minerando. E eles ficaram lá soterrados a 600 metros de profundidade. Você tem ideia do que é isso? Eu tenho 1,80 de altura. Vamos supor que eu tenha 2 metros. Imagina 350 Lucas um em cima do outro. Essa era a profundidade que eles estavam lá embaixo. Muito profundo. E nisso, quando aconteceu, foi um evento internacional. Estados Unidos, Brasil, a Espanha, vários países do mundo enviaram equipes de resgate para resgatar os 33 chilenos lá embaixo. E no dia 17, em uma das perfurações, eles receberam um bilhete, a equipe de resgate. No bilhete, por parte dos mineiros, estava escrito que todos os 33 estão vivos ainda. Eles tiveram que racionar a comida com 2 colheres de atum e um meio copo de leite a cada 48 horas. Imagina isso. 17 dias ali. Depois que aconteceu, no 79º dia, 69 dias enterrados debaixo da terra, eles finalmente conseguiram pegar o primeiro chileno que estava lá dentro. E depois disso pegou o segundo, o terceiro e os 33 foram resgatados. Ninguém foi deixado para trás. Ninguém foi deixado para trás. Nós somos um movimento de igrejas no qual nenhuma igreja é deixada para trás. Se você não conhece muito, nós estamos em vários países do mundo. Não? Estamos na África, na Austrália, na China, na América Latina, aqui na Europa. E se uma igreja ela não está bem, se ela não está crescendo, se na verdade ela estiver diminuindo, todas as outras igrejas nós nos juntamos para ajudar essa igreja espiritualmente. Por quê? Porque nenhuma igreja deve ser deixada para trás, amém? Nós somos um movimento em que ninguém é deixado para trás. Se um sofre, todos sofrem. Se um se alegra, todos se alegram. Por exemplo, no culto passado, a Tatiana foi batizada. E quando a Tatiana foi batizada, todas as igrejas da Europa souberam disso pelas boas notícias e todas as igrejas da Europa estavam animados, não? Muitos discípulos ao redor do mundo enviaram mensagem para a Tatiana. Por quê? Porque quando um se alegra, todos se alegram também. Olha lá em Atos, capítulo 6. Atos, capítulo 6. Achei que tinha um porco aqui, mas é um pug. Vamos lá, irmão. Atos 6, versículo 1, a Bíblia diz: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Então, aqui é o começo da igreja do primeiro século. Nós queremos ser uma igreja que se assemelha à igreja do primeiro século. Amém. Nós não queremos ser uma igreja que se assemelha a tal igreja de tal denominação ou qualquer outra coisa. A gente quer ser uma igreja da Bíblia. E eles se reuniam também em espaços públicos, como nós estamos reunindo aqui hoje em espaço público, amém? O que aconteceu aqui na Escritura? Na igreja do primeiro século, as viúvas que falavam em grego, elas eram esquecidas na distribuição diária dos alimentos. Naquela época, as condições de vida eram muito mais difíceis do que hoje em dia. Então, naquela época, o que eles faziam? Eles distribuíam comida para todo mundo da igreja. Imagina que incrível a gente fazer isso um dia. Né? A gente vai ter um retiro que a gente vai fazer isso um dia. Aqui na igreja vai ser incrível. Amém. Mas, naquela época, as mulheres, as viúvas de fala grega, elas foram esquecidas, foram deixadas para trás na distribuição diária de alimentos. Mas olha no versículo 2 o que diz:
Os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Ou seja, que eles falaram: não é certo deixarmos pessoas para trás. Versículo 3: irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. O que eles fazem a igreja aqui? Eles escolhem 7 pessoas para tomarem conta desse ministério que foi, entre aspas, esquecido. E eles impuseram as mãos no sentido que talvez aqui eles receberam sim os dons do Espírito Santo. Porque os dons do Espírito Santo, eles eram passados por outra pessoa a partir dos apóstolos. Só os apóstolos poderiam passar os dons do Espírito Santo. E o que a palavra apóstolo significa? Significa enviado por Jesus. Só quem teve relacionamento profundo com Jesus, fisicamente, foi a pessoa considerada apóstolo. Tanto que Paulo se considera o menor dos apóstolos. Por quê? Porque sim, ele viu Jesus, mas não quando Jesus estava em vida aqui. Ou seja, hoje em dia não existem mais apóstolos. Se não existem mais apóstolos, não existe mais a maneira de poder passar os dons para outras pessoas. Ou seja, os dons do Espírito Santo eles não existem hoje em dia, amém? Estão comigo? Sim. Versículo 7. Assim a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Imagina que incrível isso. A igreja ela crescia tão rapidamente que até os líderes religiosos, os sacerdotes, eles eram batizados. Imagina um dia o grupo aqui de discípulos crescer tanto, mas tanto, que chega em outras igrejas religiosas e as pessoas falam: uau, que incrível, vocês realmente vivem de acordo com a Bíblia, de acordo com o primeiro século. Eu quero ser batizado por vocês também. Imagina que incrível. Era isso que estava acontecendo aqui. Os líderes religiosos, eles estavam se convertendo ao verdadeiro cristianismo, amém? É muito importante a gente cuidar dos mais fracos na igreja. Em Londres, muitos aqui vieram de Londres para cá, não? Eu e minha esposa, nós estávamos lá em Londres e lá nós liderávamos o ministério em português. E tinha já muitos discípulos que falavam português e alguns deles só falavam português e não falavam inglês também. E infelizmente eles eram por um período de tempo deixados para trás porque não tinha tradução na pregação do domingo. Mas como nós somos uma igreja em que não deixamos ninguém para trás, começamos um ministério em português lá em Londres, amém? E foi tão poderoso porque com o propósito de não deixar as pessoas para trás, cresceu tanto que hoje nós temos a Igreja Cristã Internacional de Lisboa, amém? Meu celular fica caindo toda hora aqui. O que eu quero dizer com isso? Quando nós focamos em ajudar os mais fracos e não deixar ninguém para trás, isso tem um impacto global. Isso tem um impacto, talvez, em outros lugares que você nem imagina que um dia a gente vai ter. Imagina se um dia chega aqui um russo que só fala russo. E eu, com a Ana, tento estudar a Bíblia com ele lá, mas ele não fala português. Mas ele é batizado e a gente não deixa ele para trás, a gente faz algo, a gente tem uma tradução em russo todo culto, não deixa ninguém para trás. Um dia ele vai para a Rússia e começa a pregar a palavra lá na Rússia, amém? Ninguém deve ser deixado para trás. Muitas igrejas focam apenas no ministério dos estudantes. A gente só tem que estar na universidade, tem que fazer tudo para os estudantes, tudo para os estudantes. Muitas outras igrejas só focam no ministério de casados. Por quê? Os estudantes, eles realmente, de lá a gente pode formar líderes no ministério de estudantes. Porque são pessoas que são radicais e querem dar tudo para Deus. No ministério de casados é onde se formam mais os recursos da igreja, amém? Amém, casados? Amém. Onde temos os recursos para poder inspirar os estudantes também e a gente poder crescer como igreja. Aqui na Igreja de Lisboa, a gente tem que focar em todo mundo. Ninguém deve ser deixado para trás.
Tanto que na sexta passada agora, não, 2 dias atrás, nessa sexta, nós tivemos um devocional de casados. O primeiro devocional na igreja aqui em Lisboa. E se você não é casado ainda, eu quero te animar. Porque nesse devocional de casados teve salmão ao molho de maracujá. Uau, bora salmão. Salmão ao molho de maracujá. E a sobremesa, sabe o que foi na sobremesa? Foi brownie bem quentinho com sorvete de baunilha. Uau. E teve entrada também, só que eu nem lembro qual foi a entrada. Foi um quiche de peixe e salada. Então eu quero animar todos a fazerem parte um dia do mistério de casados, amém? É muito encorajador, é muito encorajador. Vamos, Douglas! Vamos, Douglas. Amém. O ministério dos profissionais não pode ser deixado para trás também. O ministério de profissionais é importante para a igreja. Porque o ministério de profissionais, eles têm o vigor dos estudantes e eles têm o dinheiro dos casados. É um ministério muito importante, o ministério dos profissionais, amém? Mas sabe o que? Cada alma importa na igreja. E eu quero dar alguma estatística para você da nossa igreja hoje. Hoje, a igreja de Lisboa, nós somos 33% mulheres solteiras, 25% homens casados, 25% mulheres casadas e 13% homens solteiros. Por que eu digo isso? Eu não digo isso para você fazer Eu digo isso porque se hoje nós estamos deixando o ministério de homens solteiros para trás, todos como igreja precisam se arrepender, amém? Amém. A responsabilidade não é só do Douglas e do Murilo, amém? É de cada um aqui. Ninguém deve ser deixado para trás, amém? Eu quero dar um desafio para todos nós aqui. Evangelize homens solteiros. É simples. Se você é uma mulher solteira e pensar, mas eu tenho um pouco, fico intimidado, chame alguém para evangelizar com você, homens solteiros. Amém? Vamos poder batizar muitos homens solteiros e daqui um mês o Antônio de Londres ele vem para cá e se muda para Lisboa, amém? E a porcentagem vai aumentar um pouco mais, amém? Mesmo assim, nós precisamos batizar homens solteiros. Quando eu era criança, era muito comum quando alguém falava mal, sei lá, da sua mãe, o seu amigo ele falava pra você, você vai deixar? Você vai deixar isso acontecer? Orra! Você vai deixar que um cara fale mal da sua mãe? Imagina, Edino, alguém falar mal da sua mãe. Você vai deixar? Não vou não. Primeiro ponto, você vai deixar? Você vai deixar? Olha lá em Gálatas capítulo 6. Você vai deixar com que uma igreja tão incrível, tão bonita, tão sensacional, deixe os homens solteiros para trás? Você vai deixar com que isso aconteça na igreja aqui? Olha lá em Gálatas capítulo 6. Gálatas 6, versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Versículo 2. Levem os fardos pesados um dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. A Bíblia deixa muito claro, nós precisamos levar os fardos pesados um dos outros. Se tem algum de nós aqui que talvez chegou atrasado hoje, se tem algum de nós aqui que talvez está lutando em evangelizar todos os dias, se tem algum de nós aqui que não está conseguindo ler e orar todos os dias, e você, de outra perspectiva, olha para essa pessoa, é sua responsabilidade ajudar essa pessoa. Ninguém pode ser deixado para trás. Se você percebe algum pecado na igreja, em alguém, é sua responsabilidade ajudar essa pessoa. Se você não ajuda essa pessoa, você está fazendo um desfavor para essa pessoa. Se você tem covardia em querer ajudar alguém que está passando por alguma dificuldade espiritual, você infelizmente está sendo covarde. E aqui nós temos uma irmã muito incrível que é a Dina.
Por quê? Faz umas 2 semanas eu pequei com algo. E a Dina chegou pra mim e falou, Lucas, eu posso conversar com você? Eu falei, pode, claro. E ela foi lá, Lucas, eu não achei isso certo o que você fez. E eu, depois desse momento, que eu acho que a minha amizade com a Dina ficou muito melhor. Uau. Por quê? Porque quando alguém te ajuda a seguir o que tá na Bíblia, essa pessoa te ama. Sim. Claro que depois ela falou com a Ana e tudo mais. Não. Se alguém te ajuda, se alguém fala que você precisa mudar no seu caráter, é porque essa pessoa te ama. Não é porque essa pessoa quer subjugar você, não. Essa pessoa quer ver você melhor para Deus. Não deixe com que pessoas pequem e nada aconteça. Ajude o seu irmão, ajude a sua irmã. Sim. Qual foi a última vez que você orou por cada pessoa da igreja? Não deixe que Satanás destrua os sonhos de alguém que está aqui. Vamos, Lucas. A gente é uma família, amém? Quando um sofre, todos sofrem. Quando um se alegra, todos se alegram. Nós estamos numa corrida espiritual para chegar nos céus um dia. Irmãos, a única coisa que importa no fim do dia é chegarmos nos céus. Você pode ser o discípulo que quer ir para o ministério e quer pregar a palavra e quer ajudar a fazer discípulos, como por exemplo a Dina, não? Você pode ser um discípulo que na verdade quer ter um trabalho muito bom no mundo, quer se tornar um milionário e poder ajudar a igreja financeiramente. Mas independente do que você queira para você, o mais importante, a única coisa que importa é a gente chegar nos céus. É isso. É chegar nos céus. Seja como for, se você quer trabalhar para igrejas, não. A única coisa que importa é chegarmos nos céus um dia. Se você vai se casar um dia ou não, se você vai estar em Portugal pelos próximos 5 anos ou pelos próximos 20 anos, a única coisa que importa é você chegar nos céus. Se você está numa corrida espiritual até os céus e você vê o seu irmão caído nessa corrida, você quer ajudar o seu irmão a chegar nos céus. Por isso que é importante a gente não deixar com que Satanás destrua as pessoas aqui, mas a gente poder construir as pessoas. Se você vir algum pecado, que se pule, amém? Que se pule. Eu não quero deixar com que o padrão seja baixado aqui na missão. Qual que é o padrão da igreja aqui na missão? É estarmos em todas as reuniões do corpo, é evangelizarmos todos os dias, nem que seja com uma pessoa por dia, irmãos. Se nós somos discípulos, nós evangelizamos todos os dias aqui na missão, amém? Amém? Amém. Amém. Vamos evangelizar todos os dias. Qual é o outro padrão que a gente vê na igreja do primeiro século? Eles contribuíam todas as semanas. A Bíblia diz que no primeiro dia de cada semana eles contribuíam. Então nós precisamos contribuir também todas as semanas, amém? Sim. Amém. E se Deus quiser, no domingo que vem nós vamos ter um local no hotel para estarmos, amém? Vamos lá para 1 Pedro, capítulo 5. Lucas. 1 Pedro 5. Bom, irmão, vamos lá, ensina. Versículo 8 diz: Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Nossa, que bizarro isso, não? Eu não sei se vocês viram um vídeo no Instagram, enfim, é um vídeo novo que postaram, que lá no Mato Grosso, acho que ele abriu a porta de um Airbnb e tinha uma onça lá dentro. Uau. E tipo, ele abriu só um pouquinho e a onça tava olhando assim e ele fechou depois. Mas é com esse mesmo animal que Satanás ele é comparado na Bíblia. É com um leão, ainda pior que uma onça. Um leão. Por quê? Porque um leão, ele tá dia e noite com vontade de poder caçar. E depois de um culto inaugural tão incrível que a gente teve, é nesse momento que Satanás mais vai querer atacar a igreja. Sim. Essa é a convicção que eu tenho. Em 1 Reis 18, você vê que Elias, ele mata os profetas de Baal, ele ora para Deus, faz chover, ele tem uma grande vitória, mas o que acontece no capítulo 19? Ele é perseguido. E ele fica desanimado. Porque esse é um conceito bíblico, irmãos. Quando há grandes vitórias, logo depois das vitórias, nós somos grandemente perseguidos. Verdade. Vamos lá, irmão, ensina. Por que somos perseguidos? Porque Satanás detesta as vitórias. Se nós tivermos um culto inaugural com 61 pessoas no último domingo, Satanás ele está rugindo.
Então é nossa responsabilidade manter o padrão da igreja. Estarmos nas reuniões, poder dar o coração na missão, amém? E poder ver, quem sabe, alguém batizado na semana que vem, amém? Amém. Vai ser incrível. Vamos lá, irmão. Ninguém deve ser deixado para trás. Satanás, ele destrói as famílias, amizades e relacionamentos. Como que você olha para a dor do mundo? Você sente pela dor do mundo? Você se importa pelas pessoas? Você tenta carregar os fardos das pessoas ou você deixa as pessoas para trás? Vamos lá, irmão. Pessoas que foram abusadas sexualmente como crianças, pessoas que são depressivas, são ansiosas, são avarentas, idolatram dinheiro, e muitas pessoas que idolatram dinheiro não sabem que elas idolatram dinheiro. Quando você olha para toda a dor do mundo, o que você faz como discípulo? Você fica parado, você deixa isso acontecer, deixa as pessoas para trás, ou você não deixa isso acontecer? É como se alguém estivesse falando mal da sua mãe. Você não vai deixar isso acontecer, amém? Você vai e você prega a palavra. Segundo e último ponto, Vamos, Lucas. Jesus não vai deixar. Jesus não vai deixar. Jesus não deixa ninguém para trás. Olha em Mateus capítulo 7, Bora, Lucas. Muito bom, irmão. versículo 7. Estamos quase acabando, amém? Vamos lá. Tá fazendo um friozinho, mas... Peraí, meu irmão. Mateus 7, versículo 7 diz: Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Para quem não sabe, nós temos 7 orações impossíveis para o ano de 2025, amém? 7 orações impossíveis. Eu vou falar de novo essas orações, caso vocês tenham esquecido das orações, amém? Primeira oração impossível para o ano de 2025 é termos 25 pessoas, 25 discípulos na igreja esse ano, amém? Amém. Segunda oração impossível é termos uma conta no banco, amém? Ainda esse ano, da igreja. Terceira oração impossível é termos um podcast da igreja. Quarta oração, termos uma equipe de futebol. Quinta oração, que é a oração da mídia social, termos 500 inscritos no YouTube Uau. e 1000 seguidores no Instagram. Bem legal, né? As redes sociais, elas são muito importantes para alcançarmos mais pessoas. Sexta oração, termos todos os discípulos aqui legalizados, amém? Isso é bem importante. E a sétima e última oração, ela é muito importante. E eu não sei se vocês perceberam, mas a sétima oração era termos 50 pessoas no culto inaugural. Uau. Deus abençoou com 61 pessoas no culto inaugural, amém? Muito bom. Uma oração já foi respondida. Amém. O que a gente aprende na escritura? Peçam e lhes será dado. Uma vez que nós pedimos a Deus com motivações altruístas e não egoístas, Jesus, ele não deixa as orações para trás, amém? Amém. Quando nós pedimos com fé, Deus faz acontecer, amém? A Bíblia, ela até diz, se você for ver a oração de Ezequias, que Deus fala para ele: Ezequias, você tem apenas tanto tempo para viver, prepara as suas coisas porque você vai morrer. Ezequias, ele vira para a parede, ele ora e Deus, ele muda de ideia e dá 15 anos a mais para Ezequias. Qual que é o princípio? As nossas orações podem mudar a mente de Deus. Já parou para pensar nisso? Deus, ele pode mudar de ideia por causa das nossas orações. Talvez Deus, ele pensa: nossa, eu vou dar 6 dessas 7 orações. E talvez até seja melhor, mas talvez Deus, ele quer saber o quanto de fé você tem para que nós possamos mudar a mente dele. Vamos lá, irmão. Isso é incrível. Eu quero desafiar nós aqui, escolher uma dessas orações e não só orar essa semana. Eu espero que todos estejam orando por todas as orações, amém? Mas não só orar nessa semana, mas trabalhar duro por uma dessas orações. Se é 25 discípulos, evangelizar como nunca você evangelizou, amém? Se é ter um podcast, tentar achar algum microfone ou sei lá, ter ideias para o podcast. Se é para ter uma equipe de futebol, tentar achar um local para a gente poder fazer equipe de futebol, amém? Por que podcast? Por que equipa? Porque isso nos une e isso traz muitas pessoas para a igreja também. Todo mundo, todo homem, nem todo homem, mas muitos homens gostam de jogar futebol, amém? Principalmente os brasileiros que estão aqui em Lisboa. Irmãos, para terminar,
versículo 8 de Atos 6, versículo Vamos lá, 8. Lucas. Atos 6:8 diz: Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada sinagoga dos libertos, ou seja, os religiosos, os judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e o espírito com que ele falava. Olha que incrível! Estevão, ele estava pregando e os religiosos começaram a discutir com ele. E sabe quando você está no trabalho ou na universidade, as pessoas começam a discutir com você: ah, mas esse Jesus não existe, a Bíblia não faz sentido. Mas Estevão estava tão cheio do Espírito Santo e com tanta sabedoria que ninguém conseguia refutar o que Estevão estava falando aqui. Se você às vezes fica um pouco para trás em ajudar as pessoas porque você fica com medo do que as pessoas vão falar, ora para estar cheio do Espírito Santo, amém? E você vai falar com o Espírito Santo. Versículo 12 diz, 11. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar blasfemas contra Moisés e contra Deus. O que era mentira. Versículo 12. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: esse homem não para de falar contra esse lugar santo e contra a lei. Pois ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram o seu rosto, e o seu rosto parecia com o rosto de um anjo. Estevão, ele estava tão perto de Deus que o rosto dele parecia o rosto de um anjo. Aqui nós vemos que Estevão, ele foi injustiçado. Eles levantaram mentiras contra ele. E talvez isso aconteça no seu trabalho, na sua universidade, levantem mentiras contra você. Mas Estevão, ele estava tão perto de Deus que ele estava nem aí para isso. Ele estava simplesmente confiando em Deus. E muitos de nós sabemos o que aconteceu aqui. Estevão foi o primeiro mártir da história do cristianismo. E no culto que vem nós vamos ver Atos capítulo 7 também, poder estudar melhor sobre Estevão. Mas eu quero te animar a passar pelas injustiças de uma maneira como Jesus passou. De uma maneira como Estevão passou. A gente vai passar por muitas injustiças na nossa vida. Nós precisamos ser o primeiro a pedir desculpas, mesmo se a gente não fez nada de errado. Estevão, ele ficou calado aqui, assim como Jesus Cristo na cruz foi acusado de coisas falsas, levantaram falsos testemunhos e ele ficou calado. Ele aguentou a injustiça. Por quê? Porque alguém que aguenta injustiça é uma pessoa que depende apenas da justiça de Deus. Não depende da justiça dos homens. Se os homens cometem injustiça com você, amém. A minha justiça, eu dependo apenas de Deus, amém.